Na TV Regional Web, bate-papo com Cássia Bonfim. Um programa descontraído, ousado e irreverente. O convidado vai abrir o coração e falar sobre tudo. Assista toda terça e quinta-feira, às 19 horas. TV Regional Web, a TV do seu jeito. Oi pessoal, tudo bem? Mais um bate-papo com Cássia Bonfim. Eu tô aqui muito tranquila hoje, né? Assim, ao lado de uma pessoa que tem uma experiência fantástica. A gente vai bater um papo com Zé Eduardo Batista. Ele que agora assumiu a presidência da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, 13ª subseção aqui em Uberlândia. E ele me contava umas coisinhas aqui. Gente, vocês acreditam? 90 anos. A 13ª subseção, é isso mesmo? É muita história, né? Mas a gente depois vai ter muito papo para conversar, muita conversa para colocar em dia aí. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a Gabi, a assessoria de comunicação da OAB, e agradecer a presença do senhor aqui. Cássia, eu que agradeço a sua gentileza, a sua simpatia. Obrigada. E estou aqui disposto a responder todas as suas perguntas. Tá bom, então nós vamos começar falando o seguinte. Em primeiro lugar, o senhor foi eleito, é a primeira vez que o senhor assume a presidência da OAB para o triênio 2022-2024. O que o senhor traz de novidades? É lógico, parabenizando a todos os presidentes que já passaram por aqui, cada um com o seu legado, mas o que o Zé Eduardo tem de novidade? Muito boa sua pergunta, Cássia. Nós fomos eleitos em um movimento de renovação das posturas de gestão da OAB que tomou conta de todo o país. Havia, e ainda há, uma demanda latente de toda a categoria para que as práticas políticas fossem renovadas e que implantássemos isso em toda a gestão, todos os colegiados gestores da OAB, desde o Colégio Federal, o Conselho Federal, o Conselho Seccional e a 13ª, para que fossem implantadas práticas modernas de governança. Então, essa é uma novidade. A nossa diretoria, ela se apresentou para a categoria com uma renovação total, ou seja, nenhum dos integrantes da diretoria que postularam a eleição fizeram parte de diretorias anteriores. Essa é uma renovação mesmo, né? Total. E segundo, nós criamos, pela primeira vez na história dos 90 anos da 13ª subseção, uma diretoria de integridade administrativa e compliance. E uma diretoria de inovação tecnológica. Tivemos a resposta da urna e agora nos cabe fazer a entrega do que foi prometido. A gente sabe que o Brasil, o mundo em geral, vamos pegar desde a pandemia, porque não adianta fugir, afetou todas as classes, todos os setores, mas, em especial, o senhor estava falando da questão de políticas, etc. A gente sabe que houve um rebuliço total com relação à postura do presidente, né, nacional e etc. A questão do presidente do Brasil eleito, né, democraticamente, houve todo um rebuliço. Isso atrapalhou um pouco, porque a gente sabe que existem segmentos que apoiam, outros que não apoiam. Gente, isso é democracia. Mas muitas pessoas questionaram a postura do presidente. Como é que ficou? Isso refletiu aqui, refletiu nas eleições, refletiu na sua própria governabilidade, digamos assim, né, na presidência da OAB? Sem dúvida, Cássia. A OAB não tem partido político e não pode ter. O partido da OAB é a categoria. Nós estamos a serviço da categoria e da cidadania. Nós temos uma incumbência constitucional de velar pelos pilares da República.
E a OAB ela é plural. Ela não pode se identificar com uma ideologia A ou B, ou fazer a política partidária. Ela não deve fazer e ela é proibida de fazer. Na última gestão, houve de fato um mal-estar da sociedade que identificava na postura do presidente nacional, do Conselho Federal, um alinhamento com uma ideologia política que não era do atual presidente da República. Não posso negar que isto, de fato, houve esse mal-estar que repercutiu em nas redes sociais, repercutiu na mídia. Não estou aqui dizendo se é certo ou se é errado, ou se procede ou se não procede esta afirmação. Mas o fato é que havia, sim, uma expectativa de que o atual presidente do Conselho Federal, que tomou posse em janeiro, siga um caminho de independência e retome a tradição da OAB de defesa dos institutos democráticos, defesa das instituições, a defesa da legalidade e sem esse viés político ideológico. Então, até porque vocês trabalham com leis, gente, com leis. Mesmo porque vamos pegar a nossa realidade aqui em Uberlândia. Sim. Nós vamos chegar agora, em 2022, com 7.000 advogados inscritos na 13ª subseção. E é natural que neste contingente tenha colegas advogados dos mais diferentes matizes ideológicos. Exato. Nós não podemos aqui fazer política partidária, porque nós estamos a serviço de toda a categoria. A nossa missão é propugnar para que o exercício da advocacia seja o mais pleno e com a maior liberdade possível, porque também não há democracia quando você tolhe o exercício da advocacia, não é? A advocacia é a voz da defesa, é a voz do cidadão, mas é também a advocacia que assessora partidos políticos, candidatos políticos, né? Nós temos aqui na 13ª subseção uma comissão muito atuante de direito eleitoral. Não é? Aliás, vocês têm várias comissões. São 58 comissões, dentre elas a de direito eleitoral. E que este ano, nós teremos eleições, certamente terá uma importância muito grande na sua atuação profissional. O que a Comissão de Direito Eleitoral propõe a fazer? Primeiro, estudar cientificamente o direito eleitoral do ponto de vista da defesa, do ponto de vista dos deveres, do ponto de vista da atuação e dos limites de candidaturas e a defesa das impugnações de candidaturas. Então, não cabe à OAB, e não é saudável, que a OAB se enverede por um caminho político-partidário, porque ela precisa ser plural para ser independente. Só para eu entender, para as pessoas também entenderem, quando a gente fala 13ª subseção, é só Uberlândia? Como que é? A organização da OAB é uma autarquia federal de iniciativa privada. Ela é sui generis. Sim. Ela presta um serviço público, mas na sua essência ela é de natureza privada. E o que caracteriza a independência da OAB é ela não ter vinculação com o poder público, até para que ela tenha a isenção necessária, não é, para opinar, e você sabe, acompanha, você é uma pessoa informada, que a OAB é chamada a opinar nos mais diversos assuntos, nos mais diversos momentos críticos da nossa história política, econômica do país. A OAB é sempre uma voz a ser ouvida. E como é que ela se organiza? Nós temos o Conselho Federal, que é eleito a cada triênio, de forma indireta, pelos conselheiros estaduais,
que são eleitos a cada triênio com voto direto. Certo. E este Conselho Federal tem a representação nacional. Eles têm a prerrogativa de falar pela advocacia, de levantar as bandeiras da advocacia em nível nacional e de defender as bandeiras, as prerrogativas da advocacia nos tribunais superiores. No nível estadual, nós temos as seccionais, que é um estamento, uma instância política em que se elege pelo voto direto de todos os advogados daquele estado uma diretoria para uma gestão de 3 anos. E nas cidades, nas comarcas maiores, nós temos as subseções. Uberlândia é a 13ª subseção, né? E aqui na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, são 26 subseções. Não são todas as cidades que têm, mas a maioria das cidades tem uma subseção. Mas já que nós estamos falando disso, eu queria saber do senhor o seguinte. A gente sabe que a categoria, né, como um todo, ela é muito grande. Igual o senhor falou, são mais de 7 mil só inscritos na ordem, né, da 13ª subseção. Eu quero saber o seguinte, as pessoas de baixo poder aquisitivo, o que a OAB pode oferecer a essas pessoas? Por quê? Mas tem a Defensoria Pública, mas a gente sabe que tem feriado, tem não sei o quê, tem tanta coisa, e às vezes a pessoa não está esperando, ela foi pega com as falsas na mão, né? Digamos assim. Ela precisou de advogado. Vocês têm esse tipo de trabalho aqui? Eu queria que o senhor falasse um pouco o que a OAB pode oferecer para aquela dona Maria lá do bairro tal. O que vocês podem oferecer? Olha, primeiro eu quero agradecer esse convite. Tenho certeza que será de um alcance social muito grande. Assim como há uma demanda muito grande por acesso ao judiciário, não há possibilidade de um acesso eficaz sem um verdadeiro acesso ao advogado. Porque nós conhecemos e louvamos as iniciativas do Estado, do Poder Judiciário, de abrir as portas para o cidadão, ele pode se defender no Juizado Especial de Pequenas Causas, nos colegiados de conciliação, até sem advogado. Mas há possibilidade, há uma necessidade de que ele seja instruído por advogado, até nesses colegiados, para que ele tenha uma defesa eficiente. Sobretudo nas questões de família e nas questões criminais. Muito bem. Só para encerrar aquela questão da organização da 13ª, Uberlândia é a maior subseção do estado de Minas Gerais. Depois de Uberlândia, em números de inscritos e importância para a advocacia, só temos a seccional. Dito isso, a importância ela também se resvala na responsabilidade que nós temos com a nossa população. Há uma demanda reprimida, uma necessidade premente de que o cidadão, sobretudo o mais carente, o menos informado, que tenha acesso ao advogado. E, embora nós temos em Uberlândia uma defensoria pública atuante e bem equipada para os padrões do Estado, ela é insuficiente para atender todas as demandas, e nós sabemos que os defensores públicos fazem o que podem, mas deixam muito a desejar no sentido de atender a todos, no sentido de ampliar a defesa para todos que lá acorrem. Principalmente agora que nós estamos saindo de uma pandemia, onde os atendimentos foram filtrados, foram suspensos, só que os problemas da vida acontecem independente
da pandemia, não é? As pessoas continuam necessitando de advogado para defesa pessoal, defesa da liberdade, defesa do patrimônio, e isso a pandemia não suspendeu, infelizmente. Nesse sentido, a OAB ela tem um quadro de advogados dativos, que pelo nosso estatuto, que é a lei que rege a nossa atividade profissional, nós somos obrigados a atender um cidadão carente toda vez que formos nomeados ou pela OAB ou pelo Poder Judiciário. Então, aqui na OAB, nós temos um conselho subseccional composto de 10 conselheiros e que tem um plantão semanal para atender o cidadão. Esse plantão, o cidadão entra em contato com a OAB, agenda o seu atendimento pelo telefone, depois nós vamos disponibilizar, a Gabi disponibiliza para você o contato, e o cidadão pode vir aqui se aconselhar com um advogado sem nenhum custo para qualquer questão que ele não tenha acesso ao judiciário. Em sendo necessário, é prerrogativa do presidente nomear um defensor dativo ou encaminhar esse cidadão para o Poder Judiciário para que lá ele receba a devida nomeação. É preciso fazer um parêntese também que Uberlândia ela é dotada da Defensoria Pública Federal. Nós temos a Defensoria Pública Estadual, a Defensoria Pública Federal. E nós temos os escritórios modelos das instituições de ensino, chamadas as assistências judiciárias, que prestam um serviço relevante, muito grande, onde o cidadão é acolhido, é orientado e, se necessário, é feito a sua defesa. A Universidade Federal de Uberlândia tem assistência judiciária, mas as demais somos hoje 11 instituições de ensino. Eu não te falo com segurança, mas a grande maioria delas presta esse serviço social pelos estagiários, os alunos pelos estagiários e os estagiários que já são inscritos nos quadros da OAB como tal. Eu vou chamar no intervalo rapidinho, eu vou voltar com ele dá assim, linhas gerais, porque, gente, é assunto demais. Tem muita coisa para se falar. Nós temos a questão das letrinhas dos contratos, desse tamanhozinho, porque pessoa da minha idade, meu amigo, não lê mais, não. De jeito nenhum. Então, o que é o AB Orienta? É assunto demais. Então, a gente vai sempre manter esse contato. Não digo com ele, porque é muita coisa, mas para isso delegar e para outras pessoas. Tem a questão das pessoas condenadas e pessoas que já cumpriram pena e continuam presas. Meu Deus, é muita coisa. E tudo gira em torno de uma palavrinha, lei. Então, eu vou para um rápido intervalo, já eu volto com ele, para a gente dar uma pincelada e depois o papo continua. Eu já volto. Milho é fonte de vida, componente básico na alimentação animal. Em Araguari você tem a Casa do Milho Distribuições, compra e beneficiamento, sacaria de milho triturado e rações, fardos de quirela, milho e rações, atende casas de agropecuária, supermercados e pet shops. Casa do Milho e Distribuições, uma empresa a serviço do produtor rural. Há 7 anos no mercado, atendendo Araguari e região. Vendas no atacado. Não deixe faltar no seu comércio os produtos da Casa do Milho Distribuições. Prestação de serviço para o produtor rural. Ligue 98876-4865 e fale com Pedro. Atenção varejista. Você encontra os produtos da Casa do Milho nos melhores postos de vendas de Araguari e região. Quirela e rações de qualidade agora tem nome. Casa do Milho Distribuição. Que tal dar uma reviravolta na tecnologia que você usa? O mundo digital e avançado espera por você na Computer Tech Info.
Videogame PlayStation 5, toda a linha em smartphones, Mix, JBL Original, iPhones, placas de vídeo, impressoras, aparelhos de telefone, tudo das melhores marcas e com garantia, atendimento preferencial e tem mais, cadeiras gamers, notebooks, monitores, assistência técnica especializada, moderna e avançada, suprimentos para toda a linha de computadores empresariais. Computer Tech Info, tudo o que você precisa em um só lugar. Compre e divida nos cartões em até 12 vezes ou em 24 vezes financiado. Preço e tecnologia é aqui. Atualize-se. Um mundo digital espera por você. Telefone 3242-2551. Computer Tech Info. Assim como você, apaixonada por tecnologia. Oi, pessoal, estamos de volta. Que bate-papo gostoso, né? Mas, gente, é muita coisa. E tem um ditado que é a coisa mais certa desse mundo. O povo sofre porque não tem conhecimento. Assim, esse povo sou eu, você, todos nós, em todo sentido, tá? Não é só na questão do direito, não. Mas estamos de volta com o presidente da OAB. Gente, que gracinha, né? Muito bom, ele se dispôs. A gente vai fazer uma parceria para te informar. Esse é o nosso objetivo, você ter um tempo maior, a gente vai te dar um espaço para você mandar perguntas também, tá? A gente vai organizar direitinho. E é assim, aqui não tem mamãozinho com açúcar, não, é a realidade e o respeito acima de tudo. Eu gostaria de deixar o senhor à vontade, porque a gente sabe que é assunto demais, mas eu queria que o senhor se dirigisse ao nosso público para falar, sabe, desse trabalho da ordem. A gente sabe que não é fácil. Tá? Você lida, em primeiro lugar, com pessoas. E o ser humano, o bicho complicado é o ser humano, né? Mas o senhor pode ficar à vontade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de me dirigir ao seu público dizendo que confie no seu advogado. Se o seu advogado, esse que você elegeu como seu defensor, não for a pessoa com quem você deva depositar a sua confiança, troque de advogado. Isso que o cidadão tem total liberdade para escolher a defesa que melhor lhe aprouver. Confiando no seu advogado, colabore com o seu advogado. Isto é o mais importante. E conte com a OAB. Se algo der errado nesta relação de confiança, porque é uma relação de extrema confiança, cliente-advogado, a OAB está aqui, num primeiro momento, para fazer o esclarecimento e, num segundo momento, para fazer a defesa. Não é fato que a OAB é uma corporação que só defende os seus integrantes. Isso precisamos tirar este sentimento do nosso horizonte, Estigma, né? esse estigma. A OAB está aqui para fazer a defesa da legalidade e temos que reconhecer que às vezes temos que cortar na carne. Às vezes a ilegalidade pode estar entre os nossos inscritos. Mas para isso, o cidadão bem informado, ele tem todas as ferramentas para exigir que o advogado lhe preste os serviços conforme lhe foi prometido. A outra questão é que há em Uberlândia 7.000 inscritos. E nós esperamos que todos os cidadãos que necessitem, que demandem uma defesa judicial, uma defesa extrajudicial, um acompanhamento ao cartório, um divórcio que hoje pode ser feito diretamente no cartório, numa escritura pública, em um contrato entre vizinhos, que ele tenha em mente que é bem melhor ele estar previamente informado, previamente assistido por um profissional da área, que depois ele demandar aí por perdas e danos, por prejuízos, não é? É bem melhor prevenir do que correr atrás do leite derramado.
Então, aquela postura cautelosa de você ter uma orientação prévia antes de você entrar em algum negócio importante da sua vida é a melhor recomendação. Mas nós sabemos que neste mundo corrido, neste mundo tecnológico, não é? Neste mundo em que tudo se resolve em tempo real, Exato. Nem sempre dá tempo de você se valer de uma orientação prévia. Estou me referindo, você estava me dizendo sobre os contratos de letrinhas miúdas, e hoje os contratos estão vindo até pelas vias eletrônicas e apenas pede do contratante, do cidadão, que ele concorde ou não, não é? E às vezes o cidadão, naquela correria do dia a dia, que é comum, nós temos que reconhecer que nós estamos vivendo numa sociedade onde as coisas são aceleradas, o cidadão acaba concordando e depois ele vai verificar os dados daquele negócio, daquela obrigação, e não corresponde com a sua real vontade. Lhe prometeu algo e depois ele foi verificar o que se escreveu é outra coisa. Não se preocupe, procure um advogado. Porque do advento da defesa, do Código de Defesa do Consumidor para cá, de 1990 para cá, e também de 2002 para cá, com a inovação do nosso Código Civil, a legislação foi modernizada, foi atualizada para que estas práticas comerciais tivessem um valor relativo quando há uma presunção de que o fornecedor ou o contratante teve por objetivo surpreender o contratado. Né? É o que nós chamamos de contrato de adesão com pessoas hipossuficientes, né? Com menos suficiência. E essa suficiência não é uma suficiência econômica, ela pode ser uma suficiência jurídica. Né? Vamos pegar um grande conglomerado financeiro, por exemplo, que tem centenas de profissionais pensando naquelas cláusulas contratuais para fazer a venda ou a proposta de um serviço em massa. Não interessa se o cidadão, se o consumidor da outra ponta, ele tem pouco ou muito recurso financeiro. A suficiência não é por aí. Ele, cidadão individualmente considerado, ele é hipossuficiente em relação à organização. Sim. Que tem lá centenas de profissionais pensando como é que ele vai surpreender aquele cidadão. Isso nós chamamos de contrato de adesão. Essas cláusulas, elas são relativas e elas só têm valor se elas não forem prejudiciais ao consumidor. Por outro lado, existem na nossa legislação processual o que nós chamamos de poder geral de cautela do juiz. Toda vez que um cidadão se vê na iminência de sofrer um prejuízo, ele pode recorrer ao Poder Judiciário e pedir ao juiz uma medida liminar para suspender liminarmente os efeitos daquela obrigação, até que ele possa comprovar ao juiz que ele está sendo lesado no seu direito. Por quê? Pelo poder geral de cautela, o juiz vai antecipar a pretensão final do processo para o início do processo, porque muitas vezes, se o juiz deixar para o final, aquela providência já não tem mais qualquer valia. E isto está acontecendo todos os dias, não é? Nas relações múltiplas que nós temos como cidadão, como consumidor, como comerciantes, como empregador, como empregado, como pai de família. Em todas as nossas relações,
pode ser que nós sejamos surpreendidos com algo que nós precisamos de uma cautela de urgência. Não basta o cidadão ter essa informação. Agora, para isso, é importante que o cidadão tenha em mãos o acesso ao advogado. Ou seja, como é que ele vai demandar um advogado? Porque ter o acesso ao Poder Judiciário, às vezes, é insuficiente para ele encaminhar corretamente a sua defesa. É muita coisa, mas eu agradeço o senhor, a gente ainda vai conversar muito. E, gente, olha, o papo é um papo gostoso, você pode pensar, mas é lei e tal. Mas é exatamente por isso. Você tem que ficar atento, você não precisa necessariamente conhecer todo o Código Penal, todo o Código Processual, todo o Código Criminal. Para isso tem um advogado. Mas você tem que pelo menos ter noção daquilo que você precisa. E fica um alerta. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do presidente da Ordem, pessoal da comunicação. Eu quero deixar um alerta para você, principalmente você que é aposentado. O que tem de gente telefonando para esses empréstimos consignados, já virou palhaçada esse negócio. Então a pessoa te liga, não fica nessa. Sim, concordo. Não faça isso. Tá? Simplesmente fala, não tem interesse, vou procurar um advogado, me passa direitinho por escrito. Tá bom? Então fica a dica aí para que você não seja lesado. Por hoje é só. Na semana que vem a gente volta com muito mais informação para você. Jesus te abençoe. Paz e prosperidade. Tchau! Na TV Regional Web, bate-papo com Cássia Bonfim. Um programa descontraído, ousado e irreverente. O convidado vai abrir o coração e falar sobre tudo. Assista toda terça e quinta-feira, às 19 horas. TV Regional Web, a TV do seu jeito.